Opa, gente, passando aqui hoje para trazer para vocês esse vídeo bem bacana, esse documentário aí, Dominguinhos Canta e Conta Luiz Gonzaga, em alusão à data do falecimento do grande mestre Dominguinhos. Foi ontem também, dia 23, e aí eu estou passando hoje, dia 24, sábado, né, esse vídeo aí em homenagem ao grande mestre Dominguinhos. Como eu falei, também faleceu nessa sexta-feira, dia 23 de julho, que coincidentemente foi a data também do falecimento do grande mestre Ariano Suassuna. Então, como eu já havia postado o vídeo do Ariano, eu não ia postar em cima o do Dominguinhos e resolvi postar um em cada dia. Mas enfim, tá aí, quero que vocês assistam, espero que gostem, tá? E vamos lá acompanhar e curtir. Sanfona é instrumento de pobre. Produz o som mais bonito no meio da feiura que causa precisão. Sanfoneiro, todo ele é um sofredor. Faz a alegria de todo mundo, ganha pouco quando ganha e não lhe dão o valor que merece. O povo só tem a sanfona como alento. É um povo de um lugar longe, de onde chega tudo, de onde chegam as novidades do mundo de fora. Sanfona é o toque do mundo de dentro. Onde há sanfona, há poeira. Onde há forró, há uma alegria tão exprimida entre a dor e a tristeza que chega a ser um milagre ver nos rostos sofridos e encardidos o riso derramado, corrido, que quase não saía, mas acabou saindo, arrebentando a rudeza, caído em torrente atrás da sanfona. Pode não se dar conta o povo do lugar e o povo de fora, mas sanfoneiro é uma coisa por demais importante. É o essencial, a necessidade básica e o luxo das horas boas. Sanfoneiro é profeta e ao mesmo tempo é boêmio, cúmplice da vagabundagem. Sanfoneiro é chamado para as horas mais insuspeitas e completamente esquecido na mesminha hora. Mesmice é o retrato do lugar. E o mesmo sanfoneiro, das mesmas horas, do mesmo som, das mesmas notas repetidas e maldadas, da mesma puxada, é o único que nunca é o mesmo. Quem quer que viva isso tudo, que quase não é nada, sabe o quanto tem serventia um sanfoneiro. Todo tempo quanto houver pra mim é pouco, pra dançar com meu benzinho numa sala de reboco. Todo tempo quanto houver pra mim é pouco, pra dançar com meu benzinho numa sala de reboco. Enquanto o fole tá tocando, tá gemendo, vou dançando e vou dizendo meu sofrer pra ela só. E ninguém nota que eu estou lhe conversando e nosso amor vai aumentando pra ver coisa mais melhor. Todo tempo pra mim é pouco, pra dançar com meu benzinho numa sala de reboco. Todo tempo quanto houver pra mim é pouco, pra dançar com meu benzinho numa sala de reboco. Só fico triste quando o dia amanhece. Meu Deus, se eu pudesse ia acabar a separação. Pra não viver igualada sanguessuga, que nosso amor pede mais pouco do que essa que nos dá. Todo pra mim é pouco, pra dançar com meu benzinho numa sala de reboco. Todo tempo quanto houver pra mim é pouco, pra dançar com meu benzinho numa sala de reboco. Só fico triste quando o dia amanhece. Meu Deus, se eu pudesse ia acabar a separação. Pra não viver igualada sanguessuga, que nosso amor pede mais pouco do que essa que nos dá. Todo tempo pra mim é pouco, pra dançar com meu benzinho numa sala de reboco. Todo tempo quanto houver pra mim é pouco, pra dançar com meu benzinho numa sala de reboco. Lembro de tudo. Porque ali na porta do Tavares Correia a gente tocava ali sempre e na feira também. E um dia nos botaram para tocar dentro do Tavares Correia. Tinha uma pessoa lá, um cidadão, e exatamente era Luiz Gonzaga. Só que eu
com 8 anos, entre 8 e 9 anos, não sabia quem era Luiz Gonzaga, nem artista nenhum. Que era a época do rádio, quem tinha um rádio, as pessoas se amontoavam para ouvir o que o rádio estava, que as pessoas estavam falando no rádio. E meu pai não tinha dinheiro para comprar um rádio. E aí a gente ficava à mercê do que diziam. Levaram a gente para tocar lá dentro para esse cidadão. Ele estava numa mesa grande junto com outras pessoas, aí nós tocamos ali um pouquinho para eles todos lá. E um era Gonzaga, aí ele deu o endereço dele, deu um bolo de dinheiro, que eu não sei até hoje quanto foi. Sei que meu pai gastou um bom tempo, viu? Ele demorava para tocar numa festa, era muito difícil, às vezes passava 6 meses sem tocar em lugar nenhum. Aí botava uma roça, plantava feijão, macaxeira, batata doce, essas coisas do Nordeste que tem mais, melancia. E aí isso tudo ajudava um pouquinho na época da colheita, para sobreviver, com os muitos filhos que ele tinha, junto com minha mãe. Ah, era? Não, só mandava, a mãe mandava, toca aí, pronto. Mandou, a gente atendeu. E era o que a gente sabia fazer mesmo, no pandeirinho, Moraes na sanfona e Valdomiro, o mais novo, no melê. E aí nós tocávamos, não sei o tempo, sei que era bastante tempo. E tocador naquela época tocava muitas horas. E aí a gente ia tocando, não cansava também, tudo novinho. Primeiro, nós andamos bastante aqui pelo rincão pernambucano, as cidades, Alagoas também, nós fomos muito, que meus avós são alagoanos. Meu pai é alagoano, minha mãe, Marinha, também era alagoana, filha de índio, meu pai também. Aí nós andamos bastante tempo, até que pai cansou de tirar leite de pedra. Aí, de repente, ele disse para minha mãe que ia procurar Luiz Gonzaga, ia para o Rio de Janeiro, porque Moraes já tinha ido com um amigo Zé Paulo, daqui, e estava em Nilópolis há 1 ano. De forma que deu para a gente ir e já ter uma pessoa lá que era da família Moraes e alguns amigos de Garanhuns. Aí nós fomos, mas eu já estava com 13 anos. Você vê que passamos 4 anos no colégio, depois mais um pouco aqui, andando para lá e para cá, até que chegamos no Rio de Janeiro à procura de Luiz Gonzaga, depois de uma viagem muito longa, de 11 dias, num caminhão pau de arara, que era pau de arara mesmo, daquele no banquinho, tudo, o pessoal ali todo amontoado. O Gonzaga nos recebeu no bairro Maria da Graça, que é um bairro do Meia, onde ele morava. E a conversa foi muito breve com meu pai, ele foi logo no quarto e trouxe uma sanfona de 80 baixos e entregou a meu pai. Era uma sanfona vermelhinha com 2 registros e meu pai recebeu aquela sanfona muito feliz. E desse primeiro encontro com Gonzaga nasceu minha amizade com ele, que no outro dia eu voltei, no outro dia eu voltei, no outro dia eu não saí mais de lá, estava sempre na casa dele. Eu ia para a gravação com ele, escutava ele cantando, ensaiando com Marinês, Zito Borborema, Mildinho e o Abdias, que tocava a Gogô, que era o marido da Marinês. E aí eu não saí mais da companhia dele, foi aí que as coisas foram, o campo foi se abrindo para mim. Logo em seguida também, eu já com 16, 17, eu comecei a trabalhar nas rádios, trabalhando em regional, já estava com 18 anos, 19, já estava me enfronhando nas boates, tocando música americana, tocando as músicas da época, tchá-tchá-tchá, biguine, mambo, tudo que caía na rede, além do samba, lógico, e depois a bossa nova que veio depois. E então a nossa vida começou a transcorrer ali, entre Nilópolis e a casa do Gonzaga, que era no Meia. Graças a Deus, isso aí foi uma coisa que ficou na minha mente, ficou na minha vida
de um modo geral. Zé Matuto foi à praia só pra ver como é que é, mas voltou ruim da bola de ver tanta rabichola e das cadeiras da mulher. Oi, oi. Zé Matuto foi à praia só pra ver como é que é, mas voltou ruim da bola de ver tanta rabichola das cadeiras das mulher. Zé Matuto escreveu pra Clodovil, ele logo respostou e atacou, e sem atraso do Brasil. Uma tanga bem pequena, piquitinha, tão pequena, miudinha, não precisa amarrar. Olha, pombas, ora bola, jogue fora, rabichola e deixa a tanga voar. E deixa a tanga voar. E deixa a tanga voar. Olha, pombas, ora bola, jogue fora, rabichola e deixa a tanga voar. Como é que é, minha gente? E deixa a tanga voar. Olha, pombas, ora bola, jogue fora, rabichola e deixa a tanga voar. Zé Matuto foi à praia só pra ver como é que é, mas voltou ruim da bola de ver tanta rabichola e as cadeiras das mulher. Zé Matuto foi à praia só pra ver como é que é, mas voltou ruim da bola de ver tanta rabichola e as cadeiras das mulher. Zé Matuto escreveu pra Clodovil, ele logo respostou e atacou, e sem atraso do Brasil. Uma tanga bem pequena, piquitinha, tão pequena, miudinha, não precisa amarrar. Olha, pombas, ora bola, jogue fora, rabichola e deixa a tanga voar. E deixa a tanga voar. E deixa a tanga voar. Olha, pombas, ora bola, jogue fora, rabichola e deixa a tanga voar. Como é que é, minha gente? Deixa a tanga voar. Deixa a tanga voar. Olha, pombas, ora bola, jogue fora, rabichola e deixa a tanga voar. Seu Domingo! Bem, ali praticamente começou uma nova vida para mim. Porque, veja bem, eu ia sempre com ele para o estúdio, estava sempre lá, mas ele nunca tinha me botado para tocar em música nenhuma. Mas eu estava rapado de tudo porque eu vi ele ensaiando lá no quarto que ele ensaiava lá na casa dele. E aí, o que é que aconteceu? A imprensa tinha ido para fazer uma reportagem com ele sobre o novo trabalho que ele estava lançando. Aí ele aproveitou aquele momento para me lançar como o herdeiro artístico dele. Isso, para mim, foi uma surpresa muito grande, além de pedir para eu tocar acompanhando ele no Forró no Escuro. Ele fez a abertura, o microfone aqui, em pé, depois botou a sanfona no chão e eu continuava tocando, já de uma forma diferente, que não era quase... Era parecida com a dele, mas todo mundo notava que não era Gonzaga que estava tocando, que a pisada dele era conhecida por todo mundo. E eu estava começando minha vida, mas aí já foi a abertura para tudo. Dali, a minha vida mudou totalmente. O candeeiro se apagou, o sanfoneiro cochilou, a sanfona não parou e o forró continuou. O candeeiro se apagou, o sanfoneiro cochilou, a sanfona não parou e o forró continuou. Meu amor, não vá-se embora, vá-se embora. Fique mais um bocadinho, bocadinho. Se você for, seu nego chora, seu nego chora. Vamos dançar mais um tiquinho. Eu, quando entro numa farra, eu não quero sair mais não. Eu vou até quebrar a barra e pegar o sol com a mão. Esse é Forró no Escuro. Exatamente dentro do estúdio. Nessa época mesmo da gravação, ele conversando comigo assim, disse, olha, ô neném, sabe o que eu estava pensando aqui? Era no seu nome, porque
esse negócio de neném é apelido que mãe bota na gente. Para artista não fica muito bem. Você está com o nome de neném, não é muito legal. Você tem Domingos no nome, vamos colocar Dominguinhos, porque fica mais artístico, faz uma homenagem a Domingos Ambrosio, que é um professor que eu tive em Juiz de Fora, que ele serviu o exército também lá em Juiz de Fora. E aí fez amizade com todo mundo e aí ele sugeriu que fosse em homenagem ao Domingos Ambrosio, que era Dominguinhos também, mas que tinha ensinado um bocado de coisa a ele no acordeon, que era sanfoneiro esse camarada. Aí ele sugeriu e eu prontamente aceitei. Ficava mais sugestivo, né? Aí eu já tocava na Rádio Nacional, na Marinque Veiga, na Tupi, e todo mundo, e o Rio de Janeiro, quase todo me conhecia como neném, porque eu ficava tudo quanto era boato, dando canja e por ali, nos campos dos bailes, e aí todo mundo conhecia como neném. Quando eu apareci e gravei meu primeiro disco com o nome de Dominguinhos, foi uma gozação muito grande na Rádio Nacional. Eu digo, fiz meu primeiro disco, agora vocês vão ter que me aturar aqui, não como neném, como Dominguinhos. Aí o cara fez um programa todo comigo e louvando a atitude de Pedro Sertanejo, que foi quem me lançou em disco pela primeira vez, em 1964. Em plena Revolução, eu estava viajando para São Paulo para fazer meu primeiro disco. E de um convívio maravilhoso que eu tive com Ari Lobo, com quem eu cheguei lá um dia antes da minha gravação e acompanhei ele, estava gravando um disco novo também. Aí isso tudo me encheu de alegria, fazer um disco assim, um LP, com 12 músicas naquela época. Eu cantei 8 músicas, que foi o Fim de Festa, e solei 4. E todo mundo pensa que era para eu solar muito mais e cantar muito menos. Mas o Gonzaga já tinha falado comigo que não adiantava a gente só solar. Ó, Dominguinho, eu fiz muitas piruetas com a sanfona. Toquei tudo quanto foi jeito. Toquei tango, samba, as polcas, música, choro, tudo. Fiz miséria com acordeon. Ninguém me olhava muito não, mas quando eu comecei a cantar, foi tudo mudando. Então eu lhe aconselho você a ajeitar a sua voz com a altura do acordeon e aí você vai ver como... E tem outra coisa, quando você estiver tocando, não fique de cabeça baixa olhando para o teclado do acordeon, porque esse negócio não dá certo. Você tem que marcar uma morena bonita que está ali na frente, com um sorriso desse tamanho, e ficar de olho nela. Aí você não baixa a cabeça nem nada. Eu estava com 17 anos, nós fundamos o Trio Nordestino, no próprio estúdio que o Gonzaga estava gravando, tirando 2 músicos dele, que eram o Miudinho, o zabumbeiro, e Zito Borborema, o pandeirista, que era o cantador do trio. E aí Dona Helena abençoou o trio e tal, foi madrinha. E Gonzaga nem se incomodou que estava saindo 2 músicos, ele tinha muita gente querendo trabalhar com ele, como Cacau, né, e outros zabumbeiros de grande porte também, da época. E aí ele já vinha de Catamilho, né, que era um grande zabumbeiro, Zequinha, Triângulo, Rei de Frevo. E eu viajei com o trio, fiz o Nordeste, já naquela época foi a primeira vez que eu andei de avião, em 1957, 58, umas coisas assim. Aí nós fizemos uma viagem patrocinada, tudo direitinho, tudo de avião pelo Nordeste, foi lindo. Quando eu estava em Aracaju, Janete, que viria a ser minha esposa, tempos depois, me não, mandou um telegrama, naquela época funcionava muito o telegrama, para o hotel que eu estava, que eu sempre dava um endereço, dizendo, venha para casar que eu estou grávida. Aí já estava um bocado de tempo que eu estava viajando com o trio, aí eu mostrei o telegrama a Miudinho, que era sempre o cabeça do trio, e o Zito Borborema também. Aí o Miudinho disse, mas rapaz, a gente não pode sair daqui, esse
espera um pouco, tal, não se aperreie não, ele era mais experiente. Quando você chegar lá, você resolve tudo isso. E eu fiz isso mesmo, nós continuamos e tal. Mas quando voltei para Nilópolis, a família se reuniu, meu pai conversou muito com minha mãe e disse, Marinha, o neném está errado mesmo e tem que casar. Aí mãe disse, mas cão, o negócio é o seguinte, essa menina, apesar de novinha, já é muito enxerida. E, consequentemente, porque não pode esperar ele faça 18 anos para poder tomar as providências, pai disse, não, ele vai ter que casar agora. Não tem conversa, está errado, vai ter que casar. Bom, e eu, passado aqueles momentos da decisão deles, eu fui lá para casa do Gonzaga, como eu ia sempre. Cheguei lá e disse, seu Luiz, eu queria lhe comunicar um negócio aqui. Eu vou casar. E ele disse, o quê? Vai o quê? Eu digo, vou casar, Janete está grávida. E você é doido, é? Eu digo, não sou doido, mas aconteceu. Eu disse, rapaz, isso é uma doidice sua. Vá-se embora, eu não quero nem ver você mais na minha frente, porque eu não acredito que uma pessoa com 17 anos queira casar. Olha, eu casei com 34 e foi uma luta para eu casar, foi difícil demais, quase não casava. Imagina você com 17, rapaz. Vai ter juízo, vá-se embora, eu não quero mais saber de você, não apareça mais aqui. Eu saí de lá, assim, cabisbaixo e fui embora. E eu tinha ido nessa missão para chamar ele para ser o padrinho. Eu digo, é porque eu queria chamar o senhor para ser o padrinho. Ele disse, que padrinho de coisa nenhuma, rapaz, pode-se embora que eu não quero mais saber de conversa. Aí eu fui. Passou uma semana, aí ele me chamou. Pode preparar tudo que eu vou ser o padrinho com a Helena. Ele foi o padrinho. Tem foto, tem tudo dessas coisas todas. Dele no casamento, todo de branco, Dona Helena, sendo o padrinho lá em Nilópolis. E eu casei só no civil por um tempo, depois que casei no religioso. Gonzaga foi muito carinhoso comigo, mas nos momentos em que ele dava as broncas dele, alguma coisa ele enxergava que não estava direito. E a bronca era pesada, falava em alto e bom som. E eu era marinheiro de primeira viagem, mas acostumado a respeitar também meu pai, que nessa época os mais velhos tinham muita ascendência sobre os mais novos, e consequentemente a gente tinha um respeito maior assim de só se meter na conversa se alguém chamasse. Do contrário, a gente ficava caladinho, só apreciando o que os mais velhos estavam falando. Então eu já tinha esse costume com a minha família, com meu pai, minha mãe, e aí foi mesmo que mel para mim, não teve problema nenhum de me adaptar à forma como Gonzaga agia. Teve um fato muito interessante numa viagem que nós fizemos, e chegamos no Recife e ele foi um show em Garanhuns, aqui em Garanhuns, na Rádio Difusora. Aí eu parei no posto para botar gasolina, era uma rural, e ele disse, parou por quê? Aquela história de parou por quê? Parou por quê? Eu digo, vou botar combustível, seu Luiz, a gente não vai para Recife. Ele disse, conversa, rapaz. O lugar é mato para botar gasolina, vamos embora, a gasolina está cheia. Aí nós fomos de noite, chegamos tarde no Recife, já tinha asfalto, tudo. Aí, no outro dia ele sumiu. Eu fiquei no hotel, eu, Toninho, tá, e ele sumiu. Uns 2, 3 dias depois ele apareceu. Ele foi, eu acho que ele foi para o sertão, acertar algum show. Ele saía assim e fazia, às vezes, de empresário. Aí quando ele voltou, bateu no meu quarto. Tudo bem? Eu digo tudo. Você quer continuar a viagem? Foi a primeira palavra. Eu quero, seu Luiz, eu estou aqui para isso. Sério, não, porque você
Você deve ser um homem perigoso. Você não fala nada, fica quieto. E eu sou um comandante, você não serviu o exército, não sabe o que é isso. Não sabe o que é levar grito do sargento. Eu digo, não, mas qual é o motivo? Ele disse, não, que você está calado, não fala nada, eu voltei, você não diz nada, mas eu não tenho o que dizer, senhor. O senhor saiu, apareceu e nós estamos aqui. Aí ele disse, vai continuar a viagem ou não vai? Eu digo, vou, eu vim aqui para isso. Aí terminou a encrenca ali, que ele queria armar. Ele que queria armar a encrenca, dizendo que eu era um homem perigoso. E ainda teve um detalhe, ele disse assim, você é perigoso porque, assim quieto, você pode até estar tramando matar alguém. Eu digo, eu? Ah, meu Deus, nem mosquito. Nós fomos para a cidade do Exu e ele ia. Quando chegou num lugarejozinho chamado Panorama, que é logo depois do Araripe, onde Gonzaga nasceu, eu, na estrada devagarzinho, de repente um porquinho atravessou assim e eu dei uma buzinadazinha de leve e o porco voltou. Quando ele voltou, eu atropelei o bichinho. Aí Gonzaga disse, tá vendo? Você matou o porco, porque não sabe buzinar, rapaz. A gente tem que, buzina, não pode dar um toque. Aí buzinou bem alto para me mostrar como era que... Mas o porquinho não chegou nem a morrer. Os vizinhos já pegaram o bichinho ali e tal. Foi só uma pancadinha que eu ia devagarzinho. Mas ele já aproveitou para dar a bronca dele, que eu nem buzinar eu sabia. Tinha essas coisas constantemente. De repente, era um rompante dele mesmo. Mas depois ficava tudo bem, aí esquecia, eu ficava quieto também no meu canto. Bom cabrito não berra. Aí eu me dava bem com ele, de tudo quanto é jeito, e ele sempre confiou em mim. O zabumba e o triângulo, ele adaptou, sem dúvida nenhuma, ao que ele fazia na sanfona. Mas ele contava que a maior dificuldade era exatamente achar esse instrumento, o triângulo. Que sempre teve, né, os vendedores de cavaco aqui no Nordeste, andam pelo meio da rua, tocando. E ele queria pegar aquele instrumento e juntar ao zabumba, porque o zabumba sem um triângulo fica de pé quebrado, como a gente diz. E aí ele conseguiu. Foi adaptando, como adaptou o gongue, o agô, como adaptou o pandeiro, que o pandeiro é só para samba, e ele botou também no trabalho dele, com Zito Borborema, tocando. E aí, ritmo cabe em todo canto. Eu posso fazer um show só com zabumba, triângulo e um baterista. Não preciso nem de baixo nem de guitarra. Porque aí o baixo é da minha sanfona, eu escuto tudo que eu estou fazendo. E a bateria dá mais sustância, porque faz mais zoada. E um caboclo que toque bem forró, melhor ainda. E aí a gente vai se virando, fazendo o trabalho dessa forma. Então o ritmo cabe em qualquer canto. E ele era apaixonado assim pelas coisas de Lampião, a vestimenta, aquele rosário de bala que eles usavam, os cangaceiros, dançavam chachado, tudo mais. E Gonzaga deveria, junto com o seu Januário, enxergar essas coisas. Ali, os cabos andavam por ali invadindo tudo. E era uma situação difícil, em que Gonzaga tirou partido disso tudo, se vestindo de caque, botando o anãozinho todo enfeitado com cartucheira. Então ele criou também o jogo de fole, que quando ele estreou em disco, estreou com o Vira e Mexe, que era uma música de ligeira, que ele tocava para os cearenses.
ele inventava essas coisas e era difícil, porque tocava durante muito tempo. E os sanfoneiros passaram a adotar. A história de Gonzaga era ele só. Ele não levava comitiva com ele. Ele chegava na cidade para falar com o prefeito e ia sozinho. Do mesmo jeito que quando ele ia na cidade grande, no palácio, por exemplo, fosse o governador que fosse. Ele entrava e só perguntava para o guarda: o homem está aí? Tá, seu Luiz? Então vou lá falar com ele. Nem anunciava. Era assim. E quando ele ia falar com os prefeitos, do mesmo jeito. Ia na casa do prefeito, sabia onde o prefeito morava, o que é que ele queria. Era autorização para fazer um show na cidade. Hoje mesmo, ele chegava de manhã, falava com o prefeito, aí eu saía na rural fazendo a propaganda. Hoje, grande show com Luiz Gonzaga e Dominguinhos, o fino do acordeão e tal. Fazia um farrapapá e quando era 7 horas da noite, a rua estava cheia e nós em cima de um caminhão. Um microfone só, eu abria tocando alguma coisa de Roberto Carlos, que já estava fazendo sucesso naquela época, e tocava um bossa nova, e o povo gostava daquilo ali, aí depois chamava o Gonzaga, e ele estava meio escondido assim, lá no caminhão, estava embaixo, aí subia e cantava 2 horas de show por aí assim, com a gente acompanhando. Olha, o circo foi um grande coadjuvante na vida do Gonzaga e na minha também. Eu trabalhei demais em circo, fazendo show com a Anastácia e com Pedro Sertanejo, com Zé do Norte, aquele que fez Lua Bonita, se tu não fosse casado. Procurava uma escada para ir no céu te buscar. O Zé do Norte era um grande compositor e eu fiz muito show com ele também em circo. Fazia com Gonzaga, fazia com Pedro Sertanejo, fazia com vários artistas. O circo era o teatro do artista. Quando eu chego no meu rancho, vejo minha moreninha de sorriso cativante. Eu sacudo a poeira da estrada, os contratempos da vida, deixo em lugar distante. Minha paz está ali dentro, essa moreninha é meu calmante. Minha paz está ali dentro, essa moreninha é meu calmante. Troço gostoso é o amor e coisa gostosa é querer bem. É uma fogueira bem acesa e a quintura da fogueira só faz bem. Chego perto da morena, sinto que eu pego fogo também. Quando chego perto da morena, sinto que eu pego fogo também. Quando eu chego no meu rancho, vejo minha moreninha de sorriso cativante. Eu sacudo a poeira da estrada, os contratempos da vida, deixo em lugar distante. Minha paz está ali dentro, essa moreninha é meu calmante. Minha paz está ali dentro, essa moreninha é meu calmante. Troço gostoso é o amor e coisa gostosa é querer bem. É uma fogueira bem acesa e a quintura da fogueira só faz bem. Quando chego perto da morena, sinto que eu pego fogo também. Quando chego perto da morena, sinto que eu pego fogo também. Chegou um empresário, atrapalhado, sem saber o que fazer da vida, foi lá no hotel. Aí seu Luiz recebeu ele e tal, disse, o que é que manda? Aí ele disse, seu Luiz, eu queria que o senhor me quebrasse um galho aí, porque eu estou numa situação muito difícil. O Ludo Gério foi contratado, porque o Ludo Gério estava em alta, e ele é filho de Caruaru.
foi contratado e ele não vai chegar a tempo de fazer o show. E o cinema está cheio. Eu não sei o que fazer. Eu queria que o senhor quebrasse essa para mim, me ajudasse aí, porque eu sei que a situação é difícil para mim, pode quebrar a casa, o cinema. Aí seu Luiz disse, rapaz, isso não dá certo não. Quando um artista é contratado para fazer um trabalho, não adianta outro ir substituí-lo. O que o povo está esperando é aquele artista, não é o substituto. E eu não vou lá para levar uma vaia. Aí ele disse, mas pelo amor de Deus, senhor me acuda, porque a situação é muito grave e o pessoal já estava começando a se irritar lá dentro do cinema. Aí Gonzaga disse, eu vou, mas sei que vou levar uma vaia. Não deu outro. O camarada fez o farrapapá danado. Quando anunciou, aí disse, nós vamos trazer aqui o Ludogério. Quando disse Ludogério não pode ir. Aí o cinema veio abaixo. Aí ele disse, mas eu quero que vocês entendam a situação. E nós temos aqui hoje uma figura extraordinária da nossa música, que é o maior nome que nós temos. É Luiz Gonzaga que veio sanar essa situação e tal. Ele fez o farrapapá dele lá. E aí Gonzaga entrou, aí o povo recebeu assim com apupos, né, que é muita gente. Aí ele arrastou o boiadeiro, não quis nem saber de vaia, não quis saber de nada. Arrastou o boiadeiro e quando foi dentro de uns 2 minutos ele já tinha comprado o pessoal todinho. Já estava contando as histórias dele depois de boiadeiro. E a gente saiu de lá, ele mais endeusado do que nunca. Que ele não era um artista de se prender ao Rio nem a São Paulo, vivia mais ganhando dinheiro pelo Nordeste e juntava dinheiro de saco. Então, ele não tinha a menor necessidade de fazer sucesso, de estar vendendo disco para poder fazer sucesso. Ele já ganhava dinheiro demais, ele tinha o que ele queria. Tinha 2, 3 fazendas, tinha mansões lá no Meia, e coisas lindas ele tinha. Então, quanto a isso, ele não estava atrás de dinheiro para isso. Apenas eu acho que para se manter, tanto que ele era muito imediatista, ele gostava das coisas muito diretas e rápidas. Aí, um dia na RCA, ele foi lá fazer um vale. Eu estava com ele. Ele chegou lá, pediu uma quantia de dinheiro, o rapaz do financeiro disse, seu Luiz, isso aqui eu não posso lhe arranjar uma quantia sem discutir com a diretoria, sem ter um tempo para eles aprovarem. Ele disse, o quê? Aprovar o quê? Eu sempre peguei dinheiro aqui emprestado, que depois eu pago com meus discos, desse jeito, chego e saio logo com dinheiro. E hoje não pode? Vou sair daqui. Se não me arranjar o dinheiro até tantas horas, eu vou sair dessa gravadora. Mas não deu outro. Não arrumaram, porque eles tinham que... A burocracia já estava comendo solto. Aí os caras correm papel para cá, correm papel para lá. Ele saiu, cumpriu a promessa, saiu da RCA, fez 2 discos na Odeon, maravilhosos, a cachê, ganhou o que ele queria e voltou para a RCA, para continuar. Gonzaga sempre reclamava, assim, o povo estava esquecendo ele e tal, que ele não queria mais cantar baião, o baião estava superado e tal. Mas isso eram comentários assim que ele fazia, momentâneos, e em seguida ele estava com o pé na estrada e cuidando de continuar o baião do mesmo jeito, até que foi surgindo também o forró. E também tem o seguinte, os regionais foram se acabando. As gravações de disco de todo mundo, da era sertaneja, nordestina e de todo canto, quem comandava eram os regionais, com sanfona, flauta, pandeiro, cavaquinho e 2 violões. E aí, esses instrumentos de acompanhamento foram cedendo lugar às guitarras. De repente, o cavaquinho foi sumindo.
O cavaquinho só ficou no samba e nos machixe e etc. O que é que ocorre? Desse tempo em diante, a guitarra entrou, o zabumba foi perdendo espaço para a bateria, e todo mundo começou a tocar também com bateria, então a preocupação era equalizar mais o som da bateria do que propriamente o zabumba e o triângulo. Então as coisas foram mudando de uma forma que fez com que a música de Luiz Gonzaga sofresse também as consequências, e ele próprio começou a usar esses instrumentos nas gravações dele, mas nunca esquecendo que o zabumba, o triângulo e o agogô, junto com a sanfona, eram os instrumentos primordiais do que ele fazia, mas ele também adorava mudanças e se rendeu, botando também em algumas gravações de guitarra, contrabaixo elétrico, que era, quando eu comecei a gravar com ele, era uma tuba, a tuba que fazia o acompanhamento de contrabaixo, e depois passou para o contrabaixo de pau, o grandão, e em seguida para o contrabaixo elétrico. E aí foi que abriu totalmente a história toda das mudanças também do Luiz Gonzaga e de muitos artistas, como Jackson do Pandeiro, que gravava com pequenas orquestras, gravava samba, gravava marcha de frevo, de carnaval. Então, a mudança era quase que geral, até antes de chegar a Bossa Nova. Ele tinha uma ideia, que era o seguinte: estava surgindo um instrumento chamado transiscorde, que era o mesmo MIDI que tem hoje em dia, mas com mudanças diferentes, tinha mais som de órgão e tal. E ele um dia me falou: ó, Domingo, sabe o que ainda? O baião está muito fraco, não está dando... O povo está assim, meio esquisito. E sabe o que eu estou com vontade de fazer? Comprar um instrumento daquele. Aí eu toco um pouco de violão, eu vou para o contrabaixo. Toco contrabaixo, você toca aquele instrumento, a gente faz um baile, no meio do baile eu faço show. De baião. Consequentemente, ele continuava no baião de qualquer jeito. Isso foi hoje. Aí, quando foi no outro dia, já era viagem. Aí eu fui lá para a Ilha do Governador para a gente sair junto. Quando estava passando na porta do antigo Galeão, que hoje em dia é Tom Jobim, do aeroporto, aí eu disse para ele: e o instrumento, cadê o negócio da mudança? Aí ele deu uma risada, não falou mais nada. E a gente já estava com o pé na estrada para o Nordeste. Você vê como são as coisas, as pessoas. Ele era imediatista, já teve aquela ideia, do mesmo jeito que ele passava na frente do Galeão e tinha lá um avião que ele queria comprar para fazer uma boate. Sempre ele fala disso: eu vou comprar esse avião, vou fazer uma boate no avião. Aí tinha a ideia também de levar feijão enlatado, feijão de corda enlatado aqui do Nordeste. Ele disse: eu vou começar a vender feijão enlatado, que ninguém teve essa ideia ainda. Porque a gente só conhecia ervilha, né? Mas feijão enlatado não. E ele que tinha essa ideia, mas também daqui a pouco ele esquecia tudo isso e estava no baião de novo. Vem, amor, vem cantar, os meus olhos ficam querendo chorar. Deixa a mágoa pra depois, o amor é mais importante que a dor. Chora a sanfona, gemida em meu peito, gemendo, chorando, vai machucando, e meu peito de amor vai morrendo. Quanto mais choras, me entrego todinho ao amor, e teu gemido disfarça em minha alma essa dor. Chora desafiada.
Chora, sanfona, sentir em meu peito gemendo. Vai machucando e meu peito de amor vai morrendo. Quanto mais choras, me entrego todinha ao amor. E teu gemido disfarça em minha alma essa dor. Geralmente pediam sempre, mas essa história aí é interessante que o Gonzaga estava na RCA junto comigo, assim na porta, conversando, chegou um jornalista. Ele disse: "Seu Luiz, eu queria bater um papinho com o senhor aqui, falar da sua trajetória e tal." E ele olhou assim para o sujeito e disse: "Olha, tem uma coisa. Se você vier com conversa de asa branca, pode parar a conversa aqui mesmo. Porque eu só tenho asa branca." Ele já estava com raiva. "Eu só tenho asa branca não, rapaz. Eu tenho Juazeiro, tem isso, tem aquilo, tem aquilo." Ele saiu dizendo: "Não, senhor, calma. Eu só quero saber da sua história. Que o senhor conte algumas histórias." "Ah, bom, pode. Então vamos conversar." Aí ele já estava assim, fezando com a história de asa branca, que o pessoal só pedia asa branca. É por causa de uma história interessante, de um boato que saiu, que os Beatles iam gravar Asa Branca. E espalharam isso aí, mas quem gravou, na verdade, foi Caetano Veloso, quando estava em Londres, né, que na rebordosa toda, mas muitos anos depois. E os Beatles, que tinha esse boato aí, que aí começou a Gonzaga, a vida nova de Gonzaga, a vender muito disco. E ele mudou, as coisas ficaram melhores para ele. Asa Branca era normal. Voz da Seca, ele cantava bastante, contando a história do sofrimento do nordestino, e Juazeiro. E as pessoas pediam também para ele cantar algumas coisas, a Cauã, entendeu? Então, tinha outras coisas. Asa Branca era uma das músicas no meio, assim como a volta da Asa Branca também. Que eles geralmente emendavam com a outra, que uma chamava Pedia Chuva e a outra já era mais, já tinha chovido. Já faz de noite que pro norte relampeia, Asa branca ouvindo o ronco do trovão, já bateu asas e voltou pro meu sertão. Ai, ai, eu vou me embora, vou cuidar da plantação. Já bateu asas e voltou pro meu sertão. Ai, ai, eu vou me embora, vou cuidar da plantação. A seca fez eu desertar da minha terra, mas felizmente Deus agora essa lembrou de mandar chuva pra esse sertão sofredor, sertão das mulheres sérias, dos homens trabalhadores. E manda chuva pra esse sertão sofredor, sertão das mulheres sérias, dos homens trabalhadores. E o matuto voltou para casar. Começou a chover, o gadinho começou a engordar e ele foi ficando animado. Já tinha deixado aquela morena segura para volta. E foi plantar, e foi plantar, e foi colher, foi colher.
se agarrou com o Padre Cícero e disse: se esse ano a chuva continuar como tá, eu vou dar a maior casada do mundo. Até mesmo a asa branca bateu asas do sertão. Então se eu disse adeus, Rosinha, guarda contigo meu coração. Então se eu disse adeus, Rosinha, guarda contigo meu coração. Quando o verde dos teus olhos se espalhar na plantação, eu te asseguro, não chore não, que eu voltarei, viu, meu coração. Eu te asseguro, não chore não, viu, que eu voltarei, viu, meu coração. Dona Helena era casada com ele desde novinha. E eles tinham um relacionamento normalíssimo. Era muito fácil, né, conviver com Gonzaga assim, porque ele viajava muito. Aí a mulher não tinha nem com quem brigar. Quando ele voltava, ficava pouco tempo também. Ela gostava muito de desvendar os mistérios. Se ele tinha namorada, se tinha alguma paquera, alguma coisa assim. E às vezes a gente estava na cozinha, eu, Toninho Cabeção, e Dona Helena conversando com a gente. Toninho, como é a vida de Gonzaga lá fora? Aí você não me conta nada. Aí ele disse, deu uma risadinha e disse: Dona Helena, a gente estava na cozinha. Ele olhou assim e disse: Dona Helena, tá cheio de prata aí para lavar. Aí ela disse: eu lhe boto para fora. Você pensa que eu não tenho força para botar para fora? Eu lhe boto, você não me conta as coisas não, que você vai ver. Ele deu uma risada e saiu fora. A gente foi lá para a sala e ela ficou lá na cozinha fumando, que fumava mais do que uma caipora, nunca vi fumar daquele jeito. Ela era tão ciumenta que ela tinha umas lupas. Quando ele fazia um bilhetezinho, uma coisa que ele escrevia, qualquer coisa, ela ficava lendo com a lupa o que ficou, o rascunho que ficou na outra página. Ela botava uma lupona que eu cansei de ver. Ela ainda tinha um óculos fundo de garrafa e ainda botava a lupa para ver o que ele tinha passado ali. Uai, Dona Helena, isso é uma besteira muito grande. Mas... Gonzaga é uma parte da minha vida e, logicamente, vai continuar sendo, porque enquanto eu estiver vivo, vou seguindo essa trajetória, vou contando essas histórias, e todo mundo quer saber um pouquinho.
e tendo realmente o grande prazer de ter uma forma de contar essa história, um pedacinho dela, através do cinema, da televisão, dos amigos que se interessam pela trajetória de Gonzaga e também de sobra com a minha também. Entre os maiores dos maiores surgiu Dominguinhos. Seus dedos gordos, seu corpo grande, seu coração maior e a sensibilidade infinita. Apareceu num dia de feira, num dia de sol para ganhar a vida com os irmãos. Tocou para quem quisesse escutar e para quem não quisesse também. E entre os que quiseram estava Luiz Gonzaga, o rei do Baião. Para o menino tocador, apenas um homem desconhecido e impressionante. Para o homem famoso, apenas um menino qualquer, remelento, buchudo e preguiçoso, desses que puxam fole na feira porque o pai obrigou. Aquele encontro mudou de cara a vida do menino e muitos anos depois mudaria também a vida do rei. O rei se encantou com o sanfoneiro precoce. Conviveram, tocaram juntos, andaram as estradas do desassossego. O rei ensinou, o sanfoneiro aprendeu. Fizeram uma amizade tão linda que era recheada de pequenas brigas. Os dois se amaram, os dois se ensinaram, os dois se aprenderam, os dois amaram o Brasil e foram os dois pelo Brasil inteiro muito amados. A verdade eterna, o outro, a saudade eternecida. O maior de todos os ídolos, o outro, o menor de todos os fãs. A conversa entre os dois é sempre bem entendida. Não há necessidade de muitas palavras, de muitos afetos, de muitos apreços. Olho no olho se encontram. O mesmo sorriso exprimido na hora da dor que vira alegria. A mesma importância tão frágil que se dá ao sanfoneiro. Deu dignidade à sanfona. O outro continua a mesma luta. Beleza, gente? Espero que vocês tenham gostado aí desse documentário bem legal. Dominguinhos canta e conta Luiz Gonzaga, né? Dominguinhos aí que nos deixou também há 8 anos atrás, exatamente no dia 23 de julho, tá? E deixou aí um legado imenso para a música brasileira, para o forró, aos sanfoneiros. Então, beijo no coração, forte abraço e até a próxima.